Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 25 de julho de 2025, 9h18 da manhã, sexta-feira. Hoje eu vou ler para vocês em 2 Samuel 16, versículo 1. O título é: Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. 2 Samuel 16:1 diz assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abaldardos, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passa, e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Depois vocês leem com calma, 2 Samuel 16, do 1 ao 14, e depois pede para que Deus te dê inspiração para ler todo o capítulo de 2 Samuel, para vocês conhecerem melhor a vida de Davi. Aqui a mensagem que Deus incomodou para entregar para vocês, a quem chegar este áudio. A primeira coisa, para você ter fé em você mesmo. Porque se ele mandou gravar, é porque ele sabe aonde vai chegar esse áudio. Esse áudio vai chegar com som de palavras, voz. Só que tem uma unção na palavra, que é a Bíblia. E essa unção que vai abrir o coração de algumas pessoas, não todas. Porque Deus não desperdiça semente de inspirações. E para abrir o coração, só o Espírito Santo. Porque o coração tem uma chave por dentro. E ele tem noção do que é do céu e o que é da terra. Pois quando Deus criou o ser humano, Ele deu o livre-arbítrio, mas também deu uma chave por dentro para preservar a noção de pureza da alma, para saber de onde veio. Por isso, você que está ouvindo, você não é um animal. Por isso, Deus permite demônios se manifestarem na terra para você crer que nem tudo se resume no audiovisual da televisão que tira a visão. Eu vou explicar agora com calma. Cada pregação tem um objetivo específico: aumentar a tua fé em você mesmo e impedir que você se torne um ditador, autista e egoísta. Por isso, a obra de Deus é te ensinar a ouvir a voz de Deus através de Deus e não de você mesmo. Por isso, a tua cabeça é limitada, a tua inteligência é limitada. A prova disso é que o ser humano acha que a teoria de Darwin é uma lei absoluta. E Deus permite a teoria de Darwin, dizendo que o homem veio dos animais, exatamente para mostrar onde está o demônio. Darwin pode ter feito coisas certas no plano material, mas no plano espiritual
ele revelou que estava endemoniado, igual Lula. Mas qual é a causa do demônio que entrou na mente de Darwin? Exatamente para manter o povo preso nos muros da Alemanha Oriental, comunista. Por isso, o conservadorismo de família é um bálsamo para Deus, porque a família é a fonte da água viva do amor pelo leite materno, respeito pela família. Mas quando ela se auto-idolatra, gera ciúmes passional, que vai gerar um conservadorismo anacrônico que tem medo da prosperidade. Por isso, algema os adolescentes em caixa 2 de lavanderia de dinheiro de corrupção política. É o sistema comunista. Por isso, o comunismo é necessário para preservar valores de família. Mas quando se torna a idolatria da inteligência, querendo controlar a fé, vira muro de Berlim. Por isso não é para derrubar os muros, porque os muros eles caem sozinhos. Por isso é para gerar valores na família. E esses valores só vão ser valores se eles sobrevoarem os muros. Porque a função da família é comprar casas. Mas antes de você comprar casas, matéria para você morar, você precisa dar bom dia para o coração dos vizinhos. Então, quando você aprender a dar bom dia para os vizinhos, você está preparado para conviver com a vizinhança. Só que você precisa colocar muros para não jogar lixo no quintal dos outros e nem tomar banho na rua. E nem escovar dente num banheiro sem parede. Por isso, muros são necessários, que é a família. Mas a função da família é gerar valores, que é respeito pelo pai e mãe, não idolatrar. Para que quando tiver um pai e uma mãe doente, outras famílias ajudem esta família a enxergar o problema para começar a focar na busca da cura. Por isso que tudo está certo quando Deus fez a terra incompleta. Por isso, o ser humano idolatrando a lei de Darwin. E aí você vai ver onde é que o demônio está e quem é que está aliciado pelo demônio. Eu vou te dar um exemplo. A Band News essa semana estava enfatizando Darwin, porque representa uma mídia insegura que se autoafirma por contestação. Então, se eu falo A, vai falar B. Se eu falo B, vai falar A. Porque é uma carência insegura, manhosa, porque foi alimentado pelos playboys da vida, né? Que nada mais é do que a cama de motel contaminado por vermes de demônios. Por isso, induz para a prostituição, açougue, venda de carne. Não é esse o Hafner, lá, o líder que fundou a Playboy? Agora, onde é que está essa legião de demônio que povoa a Terra? Está no ar, é espírito. E aonde ele não consegue entrar? Onde há orações samaritanas. Por isso, a oração da família por ela mesma não se liberta. Vira uma ditadura de poder sem conteúdo. É igual o Xandão, que é um fantoche do PT, que é um fantoche de um casamento
de um sistema comunista conservador com um sistema de capitanias hereditárias inseguro, porque tem medo de reconhecer que a fé judaica cristã, pregada por um japonês, realmente tem a unção do céu. Então cria bullying sobre a minha voz e a minha família, sobre o povo judeu, Israel e Estados Unidos. Deus permite para revelar onde é que Satanás está e quem é que está sadio no discernimento, quem está manhoso, se autoafirmando por contestação ou comparação, ou quem está realmente humilde para reconhecer que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Então, quando a pessoa prioriza Deus e depois as coisas de Deus, ele olha a terra, a matéria, a inteligência, o ser humano, o corpo da mulher, mas não se torna um animal irracional que transforma a costela em cadelas no cio. E aí fica vítimas de algemas de lombriga da carne. E aí você vê demônio manifestando no mundo inteiro. Eu vou te dar alguns exemplos para você aprender a ouvir a voz de Deus. Um primeiro ponto, Deus enfatizou desde que a gente vem pregando sobre caça hipersônico, que é o missionário do tempo. O missionário do tempo é aquele que está no espírito, por isso enxerga almas. Almas são emoções. E as pessoas, elas guardam diários ocultos, elas não confiam em pessoas, por isso não são totalmente sinceras com pessoas. Então ela sempre tem dentro dela segredos que ela leva para o túmulo. Só que quem está no Espírito Santo, Deus revela o que a pessoa esconde, para ajudar a pessoa a se libertar do medo de confiar em Deus, que é uma pessoa, que é o Espírito Santo. Só que é invisível para que ninguém idolatre aparência, matéria. Por isso, o caça hipersônico, ele ultrapassa a velocidade do som. Por isso, quando tem chuva, primeiro você vai ver o relâmpago, depois você ouve o trovão. A luz chega primeiro. Só que o caça hipersônico, ele está acima da velocidade da luz, porque ele viaja na velocidade do tempo. E a velocidade do tempo não cabe num relógio da Terra. Porque um ano para o homem pode ser um minuto para Deus. Porque foi ele que criou o tempo. O espírito não precisa de tempo. A alma precisa estar entre o corpo e o espírito, senão ele morre. O corpo fornece para a alma carências e o espírito fornece para a alma fio terra no céu para puxar a descarga das carências mal resolvidas, que é a depressão, a ansiedade, a idolatria de emoções. Por isso, quando eu falei para vocês que a Terra agora está no final dos tempos e a Terra é um senhor idoso que vai ficar doente cada vez mais, porque está na hora de ir embora para casa, no arrebatamento coletivo ou na morte individual, representa que no final dos tempos, Deus vai mostrar claramente as duas escadas. Uma começa com porta larga, que é a Torre de Babel, e a outra, só que não toca o céu. E a outra começa com uma porta estreita, que é o coração do próximo, para você entrar descalço e não se aproveitar. Só que ela toca no céu. Porque ela é feita no céu, essa outra escada. É o amor de Deus sobre a terra. É Pai e Filho no céu. Espírito Santo na terra. Deus trino. Por isso, assexuado. Mas ele permitiu o sexo exatamente para gerar a ansiedade da convivência
e ter anticorpos de discernimento para chegar à conclusão de que o sexo é bom desde que seja preservados em muros de valores da família. Quando a pessoa prioriza a família e não o sexo, ele não vai casar e separar, fazer aborto e obrigar a mulher a fazer aborto. Então ele vai começar a ter discernimento do discernimento das pessoas. Então ele não casa pela aparência da pessoa, nem pelos valores financeiros que ela vem ostentando, mas pelo conteúdo da paz interior de conviver com quem sabe perdoar. Por isso, são pessoas que têm poupança de amor próprio e não arrogância de ostentação, de caridade, dando esmola para dizer que é bonzinho. Fazer caridade com o dinheiro dos outros é ser filhinho de papai que fica pendurado na corrupção da política dos caixa 2, do adultério de obras superfaturadas para aliciar pessoas com chips de um harém através de um gigolô de sistema. Infiltra nas escolas, nos hospitais, na política e com chantagem de terror obriga a pessoa a fazer o que não quer. São os locutores da Band News da vida, que são crianças ingênuas, aliciadas por uma mídia controlada para um monopólio de poder de muros de Berlim em países que pararam no tempo por ter medo de crescer. Por isso tem medo das redes sociais. Tem medo do rio Amazonas da vida. Tem medo das cataratas do Iguaçu. Tem medo dos 2000 volts do céu, que revela o que o coração esconde. Só que Deus permitiu tudo isso para dar ao livre-arbítrio do final dos tempos a noção clara do que é do céu e o que é da terra. Eu falei essa semana que Deus ia confirmar com fatos o que eu tinha gravado na semana passada. Que demônios iam se manifestar no mundo inteiro, principalmente na cúpula do poder. Você vê o que o Lula está falando. Ele está dobrando a aposta porque é um fantoche de poder externo querendo fazer o Brasil entrar em guerra, implodir o Brasil. Ele quer um aborto do Brasil. Ele não quer a cura do Brasil. Por isso ele sabe que vem o caos, só que quer culpar o Bolsonaro no caos que ele fabricou. Quem é o Lula? É o interesse de malícia que não tem freio para assumir o poder, por isso a facada do Bolsonaro e um Supremo manipulado para encobrir exatamente o óbvio, que essa facada é uma ostentação de um estupro de adultério de poder, mostrando exatamente o que esconde. Você viu o que aconteceu essa semana com a Michele Bolsonaro? Eu não disse que ela ia ser a nova presidente do Brasil? O inferno se levanta, principalmente à esquerda, que joga nas duas, quer dizer, não tem freios de valores. Então, é capaz de tudo. É mais ou menos um caso que eu ouvi aí na rádio Band News essa semana, de uma mãe com 3 filhos que ficou grávida e o marido não queria que ela fizesse aborto. O que ele fez? Ele matou a mãe e o bebê, esquartejado. Agora, eu te pergunto, isso é demônio ou é pessoa? Agora eu vou fazer outra pergunta para você.
Você acha que Deus não tem pessoas que têm poder para expulsar esse demônio? Então por que Deus deixou acontecer? Eu vou fazer outra pergunta para você. Se Deus criou o ser humano, então por que Deus permitiu Judas e permitiu Pedro? E permitiu que Jesus morresse injustamente crucificado na cruz? Exatamente para mostrar a injustiça da terra, que tem o livre-arbítrio e tem os dois espíritos. Tem a legião de demônios e tem a legião do céu. Para que você aprenda a conviver com a vizinhança, dando bom dia, mas colocando muros, para não jogar lixo no quintal dos outros, nem deixar que pessoas joguem lixo no teu quintal, mas aprender a reciclar se alguém jogar e não devolver. Ou seja, você aprende a transformar ódio em gratidão e perdão. Sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir voltar para o ventre da mãe de onde você nasceu. Você não vai conseguir voltar para o céu sozinho. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda de quem te pôs na terra. Por isso Deus permite um novo ventre da mãe no espírito, é nascer de novo no espírito. Isso, se você quiser, primeiro Deus, depois as coisas de Deus. Satanás não, ele não quer Deus, quer as coisas de Deus, que são pessoas que Deus criou. Então Satanás quer pessoas, quer controlar pessoas. Satanás é um devorador de carne. Por isso que eu falei para você que ia manifestar muito demônio, não falei? Quem foi que morreu essa semana? Não foi o Ozzy Osbourne? Quem que é? Um ídolo do rock metaleiro. O que é rock metaleiro? É um jovem de 11 anos que foi estuprado, não conseguiu resolver essa carência mal resolvida do ódio e tentou se suicidar. Fazendo o quê? Tudo que não presta. É autoafirmação por contestação. Então tentou fazer aliança com o demônio, comia a cabeça de morcego, fazia show de que ele era o príncipe das trevas. Quer dizer, demônio usando uma pessoa possessa. Ozzy Osbourne representa bem o que é o rock and roll. Legião de demônios. Por isso a Rota 66, que começou onde? Onde começou a geração 66? O quê? Sexo, droga e rock and roll. E o que está acontecendo agora, essa semana? Quem morreu? Ozzy Osbourne. Junto com ele está revelando quem? Toda uma geração endemoniada que acha que o certo é idolatrar quem diz que é príncipe das trevas. E ainda quer educar os filhos com isso. Quer dizer, é possessão de herança. As pessoas estão possessas. Então você tem que conviver com pessoas possessas, tendo anticorpo espiritual para expulsar esse demônio e salvar essas almas. Por isso você precisa construir um oásis no meio do caos, colocar filtros no portão, senão as pessoas vão invadir teu coração, querendo beber a água limpa do céu e acaba com você. Porque as pessoas estão famintas de pureza. Por isso quer ostentar o que não tem. Vende uma falsa pureza para idolatrar um falso dinheiro através de um tridente chamado sexo, poder e dinheiro. Agora Deus está mostrando onde é que o demônio está e quem é que está endemoniado. Muita gente boa que veio de uma herança maldita. Por isso a função do missionário do tempo é de cima revelar para as pessoas o que os muros escondem. E qual a altura do muro hoje? Uma teia de aranha inatingível pela inteligência humana, porque ela extrapola 100 anos de vida, ela vem de gerações, 2 milênios, quando Deus permitiu
a morte de Jesus para revelar os demônios soltos. Por isso, se você não pedir para Deus te puxar para cima, você não vai enxergar a paz do Senhor Jesus Cristo acima do relógio do tempo, que é você pregar para gerações, daqui 4 gerações, mesmo que a atual te persiga. Foi o que Jesus fez. Pregou para o futuro. Chegou até nós. O que mais aconteceu essa semana? Morreu a Preta Gil, filho do Gilberto Gil. Quem é Gilberto Gil? É mais uma vítima do rock de contestação, da rebeldia sem causa, do ódio no coração. Só que invertido, ficou bipolar. Um idolatra o ódio, outros idolatra o amor. Mas é um amor de Roberto Carlos, é um amor emotivo, água com açúcar. É um amor de maconha, é um amor que diz que pelo amor você pode ser homossexual, você pode ser adúltero, tudo por amor. Está endemoniado. Gente boa, coração bom, de cabeça endemoniada. Resultado: Preta Gil morreu com câncer no cólon. Outra metáfora de Deus. Qual é uma doença que está se alastrando agora? É a hepatite A. Eu escutei na própria Band News. O que é hepatite tipo A? É uma doença que vem principalmente do sexo oral. E quem é que pratica sexo oral? E pratica relações humanas animais? Não é o homossexual? Então, quando o homem se transforma num animal, ele faz sexo até com vibradores de masturbação, só para satisfazer a cãibra da carne. Joga o tempo fora para satisfazer uma carne fraca, que devorou os valores da família. Ao invés de exercitar o jejum da abstinência para ser um motorista de caminhão que converte prostitutas e não dá esmola para elas. Porque ela vai se engravidar de filhos que não sabe quem é o pai. Foz do Iguaçu. Curva de Rio, resto de um sistema que foi embora e deixou um monte de crianças órfãos. Por isso que eu estou falando para você. Esta geração é a geração mais perseguida de todas, porque é a última praticamente geração. Ela tem que enfrentar heranças malditas e a fúria do inferno. Por isso Deus levanta missionários do tempo, com Pentecostes, avivamento de fé. Porque para curar pessoas, como Reinaldo Azevedo da vida, só o batismo do Espírito Santo. Que não consegue voltar atrás mais. Igual Lula, não consegue mais voltar atrás. E para salvá-los de um derrame cerebral, você pedir ajuda a Deus para ter amor pelas almas e não por pessoas. Por isso, perdoa por me traíres. Então, a primeira obra missionária é resgatar quem te odeia. Ultrapassar os muros de Berlim, ao invés de jogar excrementos pelo muro, jogar comida fresca do céu para converter quem te persegue. Foi assim que a Alemanha Ocidental derrubou os muros. Só que a Alemanha Ocidental é mais uma vítima da Segunda Guerra Mundial. É mais uma vítima de um sistema bipolar da Terra, que vai de euforia a depressão. Por isso, guerra e depois rock. Sexo, droga, rock and roll. Essa equação bipolar de Terra plana não consegue ultrapassar os muros
dos preconceitos dos países. Por isso, vira capitalismo, comunismo. O operário manhoso, que é um filhinho de papai que vive da mesada, de uma política, de uma ditadura de poder corrupto, e um capitalismo selvagem, que vale tudo para ganhar dinheiro, inclusive deixar os últimos para trás. Por isso, Deus levantou quem? O Trump para quê? Para resgatar o projeto. Por isso, livrou a bala do ouvido dele, dando a ele para quê? Fé e temor do Senhor. Agora eu vou voltar ao que eu comecei a falar da Gisele Bolsonaro essa semana. O que foi que o demônio fez para impedir a Gisele Bolsonaro de ser a próxima presidente da República? Eu vou explicar para você o que fizeram. Entraram na casa dela e roubaram um pendrive do banheiro da casa dela que tinha música gospel. O que é isso? É um estupro, invasão de privacidades para tirar a identidade dela e de um povo evangélico, igual fizeram no deserto de Gaza. Estupraram para ostentar a malícia e falar, tudo bem, eu sou demônio, estou estuprando. E aí? Quem vai me expulsar? Foi o recado que foi falado lá em Gaza. É a mesma legião de demônios que fizeram aqui no Brasil. Colocaram um Supremo aliciado pelo PT para fazer o quê? Para jogar Brasil contra brasileiros, Lula contra Bolsonaro. Quem vai sofrer é o povo. Só que quem é que vai ajudar o Brasil? É o Trump. Por que precisa do Trump? Exatamente para aumentar a voltagem da hipocrisia para revelar os corações escondem. Por isso esse estupro que teve na fé brasileira invadindo a casa da Gisele Bolsonaro e roubando um pendrive do banheiro dela, Deus permitiu. Agora você vai ver o que vai acontecer com a nova geração, que foi para Paulista, está lotando a Paulista desde quando nós voltamos de Foz do Iguaçu. Esse povo revoltado com a hipocrisia da mídia, principalmente da televisão brasileira, que é uma mídia de ditadura de Coreia do Norte, que tem medo das redes sociais, porque vai revelar o que eles escondem. E aí o que vai acontecer? Impeachment do Lula. E junto com ele, o Supremo. Mas quem foi que colocou o Lula? Exatamente quem permitiu a aliança com o Alckmin. Quem é o Alckmin? São políticos que jogam nas duas, esperando o Lula ter um problema de saúde para colocar o Alckmin no poder. São interesses de poder morno, de capitanias hereditárias que fazem herança com o comunismo francês. Que é a emoção. Então engana o povo com a emoção para sustentar com pão em circo. Enquanto isso, vai roubando a identidade de um povo, até que chega uma hora que a nova geração perceba que tem um freio conservador alienado impedindo o povo brasileiro de prosperar em avivamento de fé. Está dando para entender? Tudo que eu falei está acontecendo. Vou te dar mais um exemplo. Não mencionei a filha do Gilberto Gil, que morreu com 50 e poucos anos. E eu não falei sobre a hepatite tipo A, que vem principalmente de sexo oral. E da onde sai isso? Do homossexualismo. Principalmente. E por que eu falei que o Chico Buarque de Holanda, com 90 e poucos anos, teve pressão craniana muito forte
tem que fazer cirurgia no cérebro. Porque ele fez aquela música, Joga Pedra na Geni, quer dizer, está preso na emoção francesa, que é uma pianista que cruza as pernas para seduzir e gerar adultérios e a legalização da maconha, do aborto, etc. São demônios que estão soltos na terra, permitidos por Deus, para você que está ouvindo esse áudio, saber como gerar anticorpos de proteção, convivendo com os vizinhos, não quebrando muros, mas orando por eles e recebendo oração. É um pelos outros. Você vai entregando para Deus, Deus filtra e entrega para o professor. Nunca entrega direto, nem receba direto. Tem que passar na mão de Deus, por isso você precisa conhecer Deus. E você tem esse direito de ouvir a voz de Deus. Você é filho de Deus, não é coisa de Deus, que nem o Reinaldo Azevedo quer plantar na mente das pessoas. Porque quem está por trás do Reinaldo Azevedo é um patrocínio demoníaco, tá? Que tem medo dessa palavra demônio, porque não conhece Deus. Por isso, quando a gente fala de demônio, a pessoa fala que nós estamos sendo carrasco. São carências manhosas aliciadas pelo vício do sexo. São cachorros adestrados para andar de marcha ré, escravos de cadelas no cio. Esse é um mundo satânico, idolatria do sexo. Por isso, agora vem a escada de Betel. Vem a opção que você tem entre querer o ódio e a vingança, ou buscar a Deus para ter autoridade para expulsar esse demônio do ódio e da vingança sobre quem te persegue. Por que eu estou falando isso? Volta aonde Deus trouxe o versículo de 2 Samuel 16:1 e vê. Davi foi levantado por Deus e a inveja do inferno para destruir Davi fez pessoas se aproximarem dele, ofertando para ele o quê? Elogios, para dizer que ele, para enganar ele. Então oferece uma amizade falsa para extorquir a pureza que Deus te deu. Entendeu o que é estupro de crianças de 11 anos? Para fabricar o quê? Ozzy Osbourne da vida, que gera uma geração de endemoniados, que acha que o certo é ser contestador porque recebem bullying da sociedade. Então, em vez de buscar anticorpos para perdoar quem te persegue, para expulsar o demônio do ódio, você idolatra o ódio da vingança. E aí fica querendo comprar casas, sendo odiado pelos vizinhos. Por isso, primeiro aprenda a dar bom dia para os vizinhos, para depois comprar casa. Senão você é invasor de privacidades, de banheiro da casa dos outros, roubando pendrive de música gospel para dizer que é estuprador e ostentar o demônio dizendo que ninguém pode expulsar. Por isso agora esse demônio está sendo revelado exatamente porque não tem onde correr. Não falei para você que ia ser manifestar demônios? Quando manifesta é porque não tem onde correr, enquanto fica quietinho é porque está conseguindo enganar, rindo das pessoas que têm fé. Tá dando para como é que eu estou falando? Por isso agora você vai ver o rebuliço no mundo inteiro. Tá? Tudo começou com a bala no ouvido do Trump. Deu uma fé para ele. E através da fé, Deus está usando ele. E o demônio está se manifestando no mundo inteiro. Principalmente na mídia, que fala sobre como é que está o Lula perante o povo. São ibopes totalmente aliciados e mentirosos. A mídia brasileira não passa de uma Jezabel controlada por capitanias hereditárias de interesses conservadores de muros de Berlim. Tá? Por isso, Deus vai revelar o que a televisão esconde. A pessoa coloca no centro da casa e não sabe que está comendo comida podre. Informações e narrativas
Por isso invadiu faculdades, aliciou professores e agora faz o Reinaldo Azevedo falar difícil para criar um populismo de pessoas que não conseguem ir para a escola porque teve que trabalhar como motoboy. Então engana as pessoas vulneráveis, se mantendo num poder populista, falando de leis do Supremo, ostentando uma ditadura de sabedoria de advocacia para encobrir o analfabetismo sobre a Bíblia. Esse é o demônio. Não tem conteúdo, então vive de casca. Aliciando neófitos. Neófitos são pessoas ingênuas. Só que eu falei para você, tocou em criança, tocou em Deus. Porque muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não bota a criança na frente. E se aproveita de crianças de 0 a 100 anos, né? Por isso, tudo está certo. Do jeito que Deus falou, que ia vir avivamento no mundo inteiro, começaria no Brasil, ia começar no coração daqueles que Deus mandou pregar e entregar semente de fé para a Terra Santa. Agora você vai ver o avivamento de dentro para fora e não de fora para dentro. Só que precisa de pessoas de fora, que são orações anônimas, que têm orado pela minha família, principalmente ajudando a abrir o portão de casa para dar bom dia para os vizinhos e conviver em sociedade, para poder converter sistemas geopolíticos mundiais bipolares. Por isso está mostrando o que acontece quando você retarda a humildade de buscar em Deus o Pentecostes. Por isso os Estados Unidos está sofrendo agora o quê? Ataque de tudo quanto é lado. Priorizou a prosperidade material e esqueceu de investir em reciclagem nos invasores de privacidade. E agora tem que deportar pessoas e construir muros de proteção. Por isso cabe àqueles que estão além dos muros de Berlim, interno ou externo, de uma Alemanha que foi dividida em duas, que representa a briga de casal, e resgatar os filhos do mundo inteiro, que é essa geração, puxando para cima através de uma inspiração do céu para dar fé, para orarem pelos pais, porque não sabem o que fazem, porque estão vivendo num mundo bipolar que não consegue perdoar o ódio, não consegue dar bom dia para os vizinhos e aí não consegue ultrapassar os muros dos valores conservadores. Tá dando para entender? Por isso, a obra toda se converte em salvar almas. E a alma da terra está doente pelo hedonismo, idolatria da emoção. E para dar um caminho de libertação, tem que apresentar a inspiração do céu, que é o batismo do Espírito Santo. Só que o batismo do Espírito Santo antes que for santo. Então você precisa fabricar oásis dentro de você para que o Espírito Santo te enche de poder, para que aonde você passar, você seja sol que expulsa demônios das trevas da noite, sem precisar pregar religião, só com a tua presença. Porque a inspiração da tua vida vai ultrapassar as fronteiras do tempo, para que gerações seguintes cresçam a cada dia, vivendo cada dia com menos da terra e mais do céu. Por isso, quando Deus deu o projeto para nós, falou, renuncia o teu dinheiro e começa do 99. E ele falou, claro, o dia que você aprender a viver do pouco, você é rico. Porque você vai agradecer quem te trai. Porque através da traição você vai aprender a perdoar e reaprender a amar. Sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar do amor de Deus
para que você se torne pai de gerações. Então você vai olhar a tua esposa como pai, não como marido. Então você vai ter paciência com quem não tem paciência, mas não vai deixar manhoso escorado na paciência que você tem. Você dá semente, falar a partir de agora. Você dá a semente e ensina a pessoa a cuidar da semente. Ou seja, você dá o peixe e ensina a pescar. Você não deixa a pessoa filhinha de papai dependente de você pro resto da vida. Então você vai desaparecendo para que a pessoa vai sendo ela e não você. Mas deixa plantado o amor sincero para que a pessoa tenha autoestima para investir nela mesma. Por isso a obra é simples agora. Peça ajuda a Deus. Você que está ouvindo este áudio. Deus está investindo em você porque conhece você mais do que você mesmo. Principalmente o teu futuro. Por isso, confia em você. Invista em você. Guarde a tua alegria para dentro, não para fora. Porque você está gestando o Espírito Santo. O dia que você não conseguir segurar mais, vai vir o batismo do Espírito Santo. Aí você vai transbordar de alegria, não de gol de Corinthians, de alegria, de ostentação para encobrir a tristeza. Mas é uma alegria espontânea a cada dia, é o orgasmo espiritual constante, não é cãibra de carne. Por isso, é importante você guardar segredos de alegria, porque o que eu estou falando vai para muitas pessoas, mas vai entrar na mente das pessoas. Agora, só vai descer no coração para aqueles que Deus permitir. Porque Deus não desperdiça a unção. Então, quando você sentir o teu coração abrir, é Deus que está abrindo. Você vai receber a presença do Espírito Santo avivada no teu coração. Guarda segredo, não fica falando para os outros. Quanto menos você falar, mais rápido Deus vai te encher. Porque se você ficar falando muito, você está fazendo aborto do espermatozoide da fé que Deus está te entregando. E Deus precisa de você cheio e não pela metade, senão vai ficar com uma fé morna. Você vai para a igreja, pula, grita, batiza no Espírito Santo, depois volta para casa e briga com o marido, com a esposa. Por isso, não viva uma fé de ostentação, nem de autoafirmação, nem de comparação. Isso são coisas infantis. São coisas de pessoas que ainda estão presas no egoísmo da autoidolatria. Tenta pensar algo mais do que isso. Tenta pensar em conhecer a Deus antes de falar de Deus. E aí você não vai ter medo do demônio. Nem o que o demônio fala para você. Você simplesmente vive na paz do Senhor Jesus Cristo, cultivando a cada dia, no coração do próximo, a alegria da convivência. E aí você não precisa fazer muros de barreiras financeiras para impedir invasores de privacidades de roubar pendrives no banheiro de casa. Por isso Deus permitiu para mostrar para esta geração o que precisa ser feito. Tem que ser melhor que a geração anterior. A tua fé tem que ser preventiva para saber onde Satanás está antes de ele colocar cupim dentro da tua casa, que é o teu coração. Então antes dele colocar ódio no teu coração, já expulsa esse demônio. Mas não ostente a riqueza que você tem, que vai despertar inveja e vão roubar de você o teu tempo de ficar em comunhão para ouvir a voz de Deus e não só falar de Deus. Deu para entender o que Deus quer dar para você? A chave do céu
para aqueles que você carrega através da tua oração anônima. Pois Deus mandou abrir o portão dessa casa para agradecer pessoas que eu não conheço, que ao dar bom dia para nós, nos ensina a dar bom dia para poder comprar casas no bairro. E não comprar casa primeiro para depois dar bom dia. Então, primeiro agradeça quando você não tem nada, porque você vai prosperar, porque as pessoas estão orando por você. Deu para entender? Então, honre pai e mãe. Honre o interesse de querer o bem. Agradeço os Estados Unidos e o Brasil, porque estão tentando acertar para deixar paz para a nova geração. Mas ajude eles, mostrando um caminho melhor do que eles fizeram. Não reclame deles, apenas acrescente o que falta, tirando o que não presta. Peça ajuda a Deus para enxergar o coração de pessoas que estão presas numa cabeça insegura, por isso ostenta a hipocrisia da mentira, porque tem medo de confiar. Deu para entender? Perdoa por me traíres. Seja sincero e tenha fé. Não tenha medo da hipocrisia, mas tome cuidado para não deixar escancarado o portão do teu coração, para que a hipocrisia zombe da tua pureza. Então se autovaloriza. E aqueles que não valorizam a tua pureza, entregue para Deus e toque o barco. Não perca tempo com quem quer jogar sujeira no coração criança que Deus te deu para você. Porque muita gente vai querer ouvir a voz de Deus um dia. Só que Deus só vai falar com o coração criança, se você colocar a criança na frente. Por isso aprenda a ser humilde, porque uma hora você vai precisar falar com Deus. Por isso é melhor se arrepender como Pedro e não ser arrogante como Judas, que prefere ser um Ozzy Osbourne da vida, que foi estuprado aos 11 anos, não conseguiu perdoar, quis se suicidar a cada dia, arrastando pessoas que querem o mesmo suicídio, que é a revolta do rock and roll. É uma rebeldia sem causa, porque recebeu estupros, foi filho de estupradores. Por isso a obra de Deus vai muito além do egoísmo, da auto-idolatria. Fale com Deus, Ele te puxa para cima e faz de você um missionário do tempo. E aí você vai ver o coração das pessoas por dentro, sem ter que invadir privacidades e nem conquistar a cabeça da pessoa para revelar os segredos. Então não precisa ler diários ocultos, que você vai bater o olho numa pessoa, você vai ter o raio-x da alma dela. E aí você vai ajudar a pessoa a curar as feridas que as mãos não alcançam. Oração anônima, entregue para Deus. Muros necessários para gerar valores, mas valores que ultrapassam as fronteiras dos muros. A tua oração vai impedir que o Lula e o Bolsonaro deixem herança maldita para os filhos. Fique em paz, em nome de Jesus.